antes tiveram prazer na injustiça. How many believe this is the word of God? Quantos acreditam que esta é a palavra do Senhor? Amen. How many believe this is the word of God for you? Quantos creem que esta é a palavra para você e para You mim? may be seated. Thank you. Pode se sentar, obrigado. We know that the Apostle Paul gave this word to the church in Thessalonica. Nós sabemos que o apóstolo Paulo deu esta palavra para a igreja em Tessalônica. And Paul had a really, Tessalônica was the very first book of the New Testament that was actually written down. E este livro foi dos primeiros livros que verdadeiramente foram escritos. And the apostle had taught them and discipled them. E o apóstolo Paulo disse para os seus discípulos. And many of these things in these 12 verses E muitas das coisas que nós vemos nesses versículos, will really be important for us tonight. na verdade, elas são muito importantes para nós nessa noite. You see, these verses were first written to the church in Thessalonica. Porque você vê que esses versículos, essas verdades foram para a igreja em Tessalônica. So this message was first for them. Assim que esta mensagem primeiro foi para eles, But the word of God is also for us. mas a palavra de Deus também é para nós. Amen. Amém? And so we can learn from what Paul was teaching them by the Holy Spirit. Assim que nós podemos aprender através dos ensinamentos que Paulo recebeu do Espírito Santo. Now this is what we know. Assim que é isso que nós sabemos. We know that unless we are alive when Jesus returns, Nós sabemos que nos últimos dias, até que Jesus retorne, we are all going to die. todos nós iremos morrer. And I've been talking to you about this. E eu já falei sobre isso ontem para The vocês. Bible says the last enemy is death. A Bíblia nos ensina que o último inimigo é a morte. But for those who trust in Jesus, Mas aqueles que confiam no Senhor, death is not the end, a morte não é o final. but physical death is just the beginning of eternal life for us. Porque a morte física é somente o início de uma vida eterna com Cristo. How many are looking forward to that? Quantos estão buscando isso na sua vida? Hallelujah. Aleluia. And I see the hands of the older people going up first. Eu vejo as mãos dos mais idosos para trás, mas eu não quero que vocês vão primeiro. Because they understand better than the younger people Porque os mais idosos entendem muito melhor do que os jovens. that their bodies are wearing out. Porque o corpo ele vai decaindo. But this is the good news. Mas há uma boa notícia. For the believer in Jesus, death is not the end. Porque para aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim. It's simply the final enemy that we face. Na verdade, nós estaremos encarando o último inimigo cara a cara. Now, Phil taught us tonight about the deception of the devil. Assim que vamos falar nessa noite sobre essa decepção do diabo. And there was some confusion going on in the church in Thessalonica. E havia uma confusão na igreja de Tessalônica. And Paul had to reteach them the things he had taught them previously. E o apóstolo Paulo precisa ensiná-los corretamente sobre essas doutrinas. You see, sometimes we have to hear things over and over again. Você percebe que algumas vezes nós precisamos ouvir sobre algo mais uma e outra vez. Until we get it in our hearts and in our minds. Para que entre no nosso coração e na nossa mente. How many understand that? Quantos estão entendendo isso? Amen? Amém? Because we're weak human beings. Porque nós somos seres humanos. And Paul exhorted the church here E o Paulo está dizendo para essa igreja aqui concerning the second coming of Jesus. sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. So he's talking about the return of Jesus Christ Assim que ele começa a falar sobre a volta de Jesus and the catching up or the gathering of all believers to be with him. e que ele juntará todos os crentes, os cristãos para estarem com ele. He told them, don't be upset by some false teacher or by some spiritual being that has lied to you. E ele disse, não se decepcionem quando se levantem falsos mestres, falsos profetas. They were thinking by the false teacher that Jesus had already come, that they were still here. Porque eles, por causa desses falsos mestres e
told them A primeira coisa que ele disse para eles, was, don't be deceived. disse para eles, não tenham medo. Because deception will be even a greater problem in the last days. Porque a decepção será dos grandes problemas nos últimos dias. So don't be shaken from the truth of the Word of God by the lying devil. Assim que não tenha medo por causa dessas decepções, porque a verdade de Deus prevalece. Not even if someone lies and said that this is what we taught. Apesar de que alguém se levante e fale coisas ou faça coisas, não creia. Then he tells us something really important for us to understand. E também ele disse algo muito importante a ser entendido. He says, Ele disse, the coming of Jesus Christ a volta de Jesus, and our gathering to be with Him e quando nós estaremos juntamente com Ele, will not come. nós não estaremos. Have them say, will not come. Have them repeat that. Will not come. Repita todo mundo com a gente. O tempo não virá. O tempo não virá. It will not come O tempo não virá. until two things happen. Assim que duas coisas. O tempo não virá até que duas coisas aconteçam. Look what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. There has to be an apostasy. Primeira coisa que tem que acontecer é a apostasia. There has to be a great falling away. Alguém que vai enganar todo mundo. And you can't fall away from the Lord unless you were first following Him. E você não pode abandonar os ensinamentos do Senhor para seguir alguém que diz ser Deus. How many understand? Quantos estão entendendo? So in the last days, Assim que nos últimos dias, the man of God prophesies o homem que profetizará, that many people are going to turn away from Jesus. muitas pessoas abandonarão Jesus e irão atrás dessa pessoa. Not just a temporary doubt, Não será uma dúvida temporária. not just because they made some mistake, Não porque eles talvez cometeram alguns erros. but apostasy means that you go all the way away from the Lord and renounce that you ever knew Him. Mas a apostasia, apóstata, é aquele que vai abandonar tudo que é de Deus para ir em outra direção. Are you still with me? Quantos estão comigo ainda? So we need to be watching Assim que nós precisamos estar vigiantes for a great falling away, a great apostasy of former believers. para nós não seguirmos aqueles que são apóstatas da fé, abandonam a fé. I remember when the Apostle Paul talked to the Galatian church. Eu também lembro quando o apóstolo Paulo falou para a igreja de Galácia. Now this was a church like this one where Paul was the first one to come and preach the gospel to them. E a Galácia também, como essa de Tessalônica, era um dos primeiros lugares onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho. So Paul and his team were the first ones to preach that Jesus Christ is God, Jesus Christ died on the cross for your sins, and Jesus Christ rose again from the dead. Assim que o apóstolo Paulo e a sua equipe foram os primeiros que pregaram que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados nesses lugares. But immediately the devil began to oppose that message in Galatia and in Thessalonica. Mas desde o início o diabo ele tem se oposto a essa mensagem na Galácia e na Tessalônica. And the devil sowed seeds of doubt among them. E o diabo ele plantou sementes de dúvida na mente e no coração dessas pessoas. And he tried to make them keep obeying the old covenant instead of following the new. E ele sempre tentou convencer as pessoas para que não obedeçam a Jesus Cristo. So they began to turn back to legalism instead of living by grace. Assim que desde o início nós temos sido chamados para viver pela graça. How many remember this? Quantos lembram dessa palavra? And so what did Paul say? Assim que o apóstolo Paulo disse: Oh, it's okay. está tudo bem. You might be in another organization. Talvez você precisa se apegar e idolatrar
organização. You might believe differently, Você talvez definitivamente tem que ser de uma denominação. but we're just going to believe what we think is right. Mas nós não precisamos aprender tudo que é correto. Is that what he said? É isso que o apóstolo Paulo disse? No. Não! He told the church, Ele disse para a igreja, if we nós, or an angel from heaven se alguém ou um anjo dos céus comes to you with another gospel, vier lhe ensinar outro evangelho, say another gospel. Another gospel. diga com a gente, outro evangelho. You understand there could be another gospel. Você entende? Tem outro evangelho. It's a false gospel. É um falso evangelho It's born of the devil. que nasce do diabo. And so we have to be concerned that we don't follow something that is counterfeit. Assim que nós precisamos ter muito cuidado. But I'm here to remind you tonight Mas eu estou aqui para te lembrar nessa noite that since the 3rd or 4th century, as coisas que a primeira igreja aprendeu. the church has turned to false teaching. A igreja primitiva sempre combateu os falsos ensinamentos. And the Catholic Church was the biggest problem throughout those many, many years. E desde o início a religião nos trouxe muitos problemas, que haverá um eterno juízo para aqueles que pregaram outro evangelho. How many think that's serious? Quantos creem que isso é uma coisa muito séria? Now, why would a man of God like Paul Agora, por que um homem como o apóstolo Paulo take such a strong stand against wrong teaching? ele é muito firme combatendo falsos ensinamentos? Because he knew Porque ele sabia if you don't believe and obey the Word of God, que se você não obedecer e crer na palavra do Senhor, he will have to bring judgment upon your head. Deus terá que trazer juízo sobre nós. For over 1,000 years, Por mais de milhares de anos, maybe 1,500 years, talvez mais de 500 anos, maybe 1,700 years, talvez 1700 anos, the church has drifted away a igreja ela tem se afastado from the teaching of the New Testament dos ensinamentos do Novo Testamento. and has begun to believe another gospel. E eles têm acreditado em outro evangelho. As a result of this, E qual é o resultado disso? when you enter most of our churches today Quando você vê e visita essas igrejas de hoje, and you observe what they're doing, e você observa o que eles fazem, and then you sit down and read your New Testament, e então você se assenta e lê o Novo Testamento, you will see two completely different churches. você vai ver duas igrejas totalmente diferentes. I see the great falling away has been happening for many, many years. Eu também era muito feliz, afastado do evangelho por muitos anos. Now we have the Pope saying that Muslims and Christians and Jews ought to all work together. E agora nós vemos como tantos cristãos, judeus e todo mundo tem uma opinião formada. It's another gospel. É outro evangelho. And people are turning away from the gospel because of the bad example of the way churches operate today. E as pessoas elas têm se afastado do verdadeiro evangelho por causa do mau exemplo como as igrejas operam hoje. So what has to come first before Jesus can return? Assim que nós primeiro precisamos fazer é voltar para Jesus. There has to be a great falling away. Tem que ser da forma que Ele nos ensinou a ser feito. How many are with me? Quantos estão comigo ainda? Number 2, Número 2. look what the Bible says. Olha que a Bíblia disse It says the man of lawlessness must be revealed. que o homem ele tem que ser revelado contra Deus. The man of lawlessness Que o homem da mentira tem que ser revelado. is the final Antichrist. Esse homem
é finalmente o anticristo. Now the Bible teaches A Bíblia nos ensina, that throughout history, através da história, there have been many antichrists. que houveram muitos anticristos. And I think you know that's true. E eu acredito que você sabe que isso é verdade. But Daniel received the prophecy Daniel tem profecias about the final antichrist sobre o último anticristo, who would come during the last 3.5 years of human history, que virá nos últimos 3 anos e meio da história humana. and he would be a man empowered by Satan himself, E que ele será um homem com muito poder, able to do signs and wonders and miracles, com a habilidade de fazer sinais, prodígios e maravilhas. and because of the great falling away of Christians, E por isso muitos seguirão ele. many people, most people, will follow him as their Messiah. Muitas pessoas seguirão ele, inclusive crentes, porque o considerarão o Messias. Now this final antichrist will come Finalmente, eventually. finalmente esse último anticristo virá. There's been much speculation by many people. Mas houve muitas especulações sobre quem seria essa pessoa. But you know, it doesn't matter what I think. Sabe, não importa o que eu penso. It doesn't matter what you think. Não importa o que você pensa. The only thing that matters A única coisa que interessa is the will of God. é a palavra do Can you Senhor. say amen? Quando dizem amém. This is all part of God's plan. Tudo faz parte do plano de Deus. The devil is not in control. O diabo ele não está em controle. The devil is like a mad dog on a leash, on a rope. O diabo ele é como o meu cachorro quando está na corda. He can't do anything except God allows him to. Ele não pode fazer nada a não ser que Deus permita fazer. So the Word of God, God Himself is telling us, look for the great falling away. Assim que a palavra do Senhor nos disse na sua palavra para buscarmos o verdadeiro Cristo. Look for the final Antichrist to be revealed. E também nos ensina, observe quando esse anticristo, esse apóstolo vai And aparecer. why is this important? Por que é tão importante? Because the Bible says Porque a Bíblia diz that we should not be upset about the confusion of teaching, nos ensina para nós não estarmos decepcionados com esses falsos profetas, concerning the coming of Jesus, dizendo que Jesus está voltando, concerning the gathering of His church to Himself, dizendo sobre como eles irão enganar até a própria igreja, because it will not happen until the apostasy comes and the final Antichrist is revealed. porque Jesus não voltará até que essas duas coisas aconteçam, a apostasia e o anticristo sentado no trono. Now here, Paul is almost quoting directly from the book of Daniel. E Paulo, ele está ensinando praticamente partindo do livro de Daniel. He's a man of lawlessness. Ele é o homem da mentira. He's a son of destruction. Ele é o homem que irá distrair a muitos. In the Bible, E na Bíblia, only two people somente duas pessoas are given the name son of perdition. têm dado essas profecias. Son of perdition. You understand what that word is? Somente duas pessoas são chamadas de filho da perdição. Only two. Somente duas. One is Judas Iscariot, O primeiro foi Judas Iscariote. and the other is the final Antichrist. E o último, o segundo, será o anticristo. Did you know that? Você sabia disso? That's what it means when he says son of destruction. É isso que significa quando diz aqui o filho da perdição. Daniel told us, Daniel nos disse, and Paul repeats it, e Paulo está repetindo, that this final Antichrist que esse último anticristo, will oppose God ele irá apostatar. and exalt himself as God. E ele dirá que ele é Deus. He will take his seat in the temple of God, Ele tomará um lugar e se assentará no templo de Deus. and he will claim that he is God. E ele proclamará a todos que ele é Deus. This is what's going to happen. É isso que irá acontecer. The devil has been trying to
people that at that time they thought were the Antichrist. E você vê desde o início na história muitos que foram considerados como anticristo. But the final Antichrist Porém, o último anticristo, will not be revealed ele não será revelado until God says so. até que Deus permita que aconteça. Can you say hallelujah? Quantos podem dizer aleluia? And Daniel tells us this. E Daniel também nos diz isso. In the middle of a period of 7 years, Na metade do período de 7 anos, at the 3.5 year mark, na marca dos 3 anos e meio, this man of lawlessness, esse homem que aparece aqui, full of the devil, que procede do diabo, with the power of Satan, com poder de fazer coisas, will proclaim himself as God and preach against Jesus Christ. e ele se proclamará como Deus. And then Paul says this. E então o apóstolo Paulo também diz: Don't you remember that when I was with you, I taught you these things? Vocês não se lembram de que quando eu estive com vocês, eu vos ensinei todas essas coisas? You see, he had taught them before about this. Você vê, ele já tinha falado sobre isso com eles antes. But the devil was able to deceive them into confusion. Mas o diabo já estava ali confundindo eles de novo. Look what the Bible says here. Olha o que a Bíblia disse aqui. And you know what restrains him now, so that in his time he will be revealed. E vocês sabem como ele opera, e chegará o tempo onde ele será revelado. For the mystery of lawlessness is already at work. Porque esse mistério da iniquidade, ele já está operando. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. E ele, no tempo certo de Deus, será revelado para nós. How many understand that God is the one who restrains the Antichrist? Quantos creem, acreditam e entendem que somente Deus é o único capaz de vencer o anticristo? Some people believe Algumas pessoas creem, that the church mas a igreja, is restraining the Antichrist. ela precisa resistir o anticristo. And so when the church is taken out, Assim que quando a igreja for tomada por Deus, then the Antichrist will take over. também o anticristo será tirado. But Paul tells us here Paulo nos disse aqui that this will not happen. The coming of Jesus to gather us together Paulo disse aqui que isso não acontecerá. will not happen Não acontecerá until we know who the Antichrist is. até que nós saibamos quem é esse anticristo. How many believe this is the Word of God? Quantos creem que essa é a palavra do Senhor? You may have been taught something else. Você não precisa acreditar em outra coisa. And I'm not here to fight with you about that. Eu não estou aqui para brigar But I'm here com a to fé tell de you vocês. what the New Testament teaches as doctrine for the church. Mas eu estou aqui para ensinar o que a doutrina de Cristo nos disse no Novo Testamento. Paul says, then the lawless one will be revealed, O apóstolo Paulo diz que então será revelado o iníquo, whom the Lord Jesus will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming. a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. If you read the Gospels Se você ler os evangelhos, in Matthew 24 Mateus capítulo 24 and Luke 21 e Lucas capítulo 21, and Mark 13, Marcos capítulo 13, Jesus makes a clear statement Jesus ele faz claras declarações that his coming da sua vinda. will not happen Não acontecerá until after the Great Tribulation.
só até depois da grande apostasia. You can go and read it again. Você pode ir lá e lê-lo de novo. Now, many people believe there's going to be what the Bible calls the catching up of the church. Muitos acreditam porque muitos chamam de que acontecerá primeiro o arrebatamento. Before Jesus actually returns. Antes que de fato Jesus volte. And there are many opinions on this. Mas há muitas opiniões a respeito. I'm not here to solve that problem tonight. Eu não estou aqui para resolver esse problema essa noite. I'm just here to tell you what Jesus said. Eu estou aqui para te dizer somente o que Jesus disse. And what Paul is teaching us. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. That we should not be upset. Que nós não precisamos estar desapontados. By the deception of the devil or by false teaching. Com esses falsos ensinamentos, essas falsas mestres. That Jesus has already come. Onde dizem que Jesus, ele já está vindo. Jesus even referred to this. Jesus sempre nos refrescou a memória a respeito. He said, many will come in my name and say, I am he. Muitos virão no meu nome e dirão, esse que eu já estou aqui. False Christ will come. Falsos cristos virão. The deception is real. E alguns pensarão que é real, verdade? And we have to hang on to the scripture as our standard. E nós precisamos nos apegar a estas escrituras porque ela é quem comanda nossas vidas. Now the book of Revelation tells us. No livro de Apocalipse nos diz. In Revelation 19. Em Apocalipse capítulo 19. That Jesus will come. Que Jesus virá. With his whole army from heaven. Com todo o esplendor da glória. And I believe that will be also the resurrected saints from all the years past. E eu acredito que isso significa que virá com todos aqueles que ressuscitarão primeiro em Cristo. And that will be the time when all the saints who are alive and on the earth at that time. São aqueles que viveram e morreram em Cristo antes da sua vida. Will be changed and caught up with him in the air. E seremos transformados como piscar de olhos e nos encontraremos com ele no ar. The Bible clearly teaches that there will be a catching up of the bride of Christ. A Bíblia diz, nos ensina que será piscar de olhos. And I don't believe anybody disagrees with that. E eu não sei se alguém não concorda com tudo isso. The only differences people have are what is the timing of his coming and the catching up of the church. A única coisa que as pessoas talvez não concordam é o tempo onde isso acontece, quando isso acontecerá. But Paul says this lawlessness is already at work on the earth. Mas o apóstolo Paulo nos previne sobre aqueles que dizem que já está aqui. And we all know that's true, amen? Mas nós já conhecemos a verdade. But when Jesus comes back, quando Jesus voltar, there will be an army of the Antichrist waiting for Jesus. Haverá exército do anticristo esperando por Jesus. How stupid that is. Mas quão estúpido é isso da parte deles. They know he's coming. Eles sabem que ele voltará. They just don't know exactly when. Só que eles não sabem exatamente quando ele voltará. And so this man of lawlessness will have a huge army of people. Assim que esse homem da perdição juntará exército. And the Bible says they will gather in the Middle East in Israel. E a Bíblia diz que será uma área lá em Israel. And they'll wait for Jesus to come. E eles esperarão pela volta de Jesus. Because the devil is insane. Porque o diabo ele é insano. He thinks that he can defeat Jesus Christ. Porque ele pensa, ele acha que pode vencer Jesus. And so he's going to try. Mas ele irá tentar. Even though he knows that he will end up in the lake of fire. Apesar de que ele sabe que seu destino final é o lago do fogo eterno. So the Bible says. Assim que a Bíblia diz. The sound of the trumpet of the archangel will come. Que o som da trombeta do anjo tocará. And Jesus will be seen coming with the clouds of heaven. E o Senhor estará
cantando e ele voltará do céu. And both Thessalonians and Corinthians tell us Em Coríntios e Tessalonicenses nos diz that at that time the dead in Christ will rise from the grave. que naquele momento os mortos ressuscitarão. And those who are alive will be changed into a resurrected body. E todos os que morreram em Cristo serão transformados em um corpo ressurreto. And we will meet him in the air. E nós nos encontraremos com Ele no ar. And forever, E para sempre, we will be with Jesus. nós Hallelujah. estaremos. Porque não depende de nós de qualquer forma. It's up to him. Tudo depende dele. Hallelujah. Aleluia. It's up to him. Tudo depende dele. When God says, Quando Deus disse, okay, it's time. esse é o tempo. And he tells Satan, go ahead, you have 3.5 years. Quando o Senhor disse, vão por 3 anos e meio. Then it will happen. E então aí acontecerá. How many understand that? Quantos estão entendendo? God is in control, Deus está no controle, not the devil. não o diabo. And these prophecies will be filled exactly as God revealed them to his prophets. E as profecias serão completadas conforme Deus disse na sua palavra que acontecerá. And Jesus will come back. E Jesus voltará. He will gather his church. Ele levará a sua igreja. He will destroy the army of the Antichrist. E ele destruirá o anticristo. He will take the Antichrist and the false prophet E ele tomará o anticristo e os falsos profetas. and give them a resurrected body and throw them into the lake of fire. E também dará um corpo ressurreto para eles e os enviará para o lago eterno. Because the Bible says Porque a Bíblia diz that even the dead will, or even the unbelievers will be raised from the dead. que também os que não acreditaram serão ressuscitados. And they will be thrown alive into the lake of fire. E eles irão viver uma eternidade no lago do fogo eterno. How many remember that? Quantos lembram dessa palavra? And then a powerful angel E então um anjo muito poderoso, will get a hold of Satan himself ele tomará os santos and put him in the pit for 1,000 years. ele tomará os que tem, Yeah, the abyss, the prison. ele tomará esse anjo forte. Inclusive quando os que não são crentes ainda viverão nesse tempo. You see, the people that survived the tribulation will still be alive when Jesus comes. Você vê que muitas pessoas ainda irão sobreviver quando Jesus voltar. And they're all unbelievers, but they survived the judgment. Inclusive os que não são crentes irão sobreviver. And the Bible says E a Bíblia diz that for 1,000 years, que por mim rejeitaram Jesus. they didn't want to follow Jesus. Eles não quiseram seguir Jesus, But now they have to follow Jesus. mas agora eles terão que seguir Jesus. And after 1,000 years of having children, many generations of those unbelieving people under the rule of Jesus Christ, E durante esses 1000 anos, muitos crianças e muitas gerações terão que acreditar. the devil will be allowed to come out of the pit. O diabo ele estará aprisionado. And what's the first thing that happens? E qual a primeira coisa que irá acontecer? He goes to all the nations of the world Ele irá para todas as nações desse mundo. and he deceives all of them E ele olhará para todos. to attack Jesus Christ and his church. 1000 anos, a besta irá atacar a igreja e a Jesus. So the devil's going to raise an army again, Assim que o diabo ele irá reunir de novo o seu exército. like he did before and failed. Assim como ele fez antes e falhou. He's going to raise another army E ele levantará outro exército. and attack the people of God. E ele atacará o povo de Deus. And the Bible says E a Bíblia diz that Almighty God que o Deus will Todo-Poderoso, send fire from heaven ele enviará fogo do céu and destroy them all. e os destruirá finalmente. How many remember that? Quantos lembram dessa palavra? You see, so what's happened now? Assim que o que acontece agora? Everybody's dead. Todo mundo está morto. No more dead people. Não. Because they're all dead already. Todo mundo terá morrido. And the Bible says E a Bíblia diz that's when the great white
quando vir o grande juízo final. And the books are open. E os livros se abrirão. And the book of life is open. E o livro da vida será aberto. And all of those people who have already died will be judged out of what they have done in their life. E todos os que morreram serão julgados conforme as suas obras. And if you did not follow Jesus, E se você não seguiu Jesus, you will be given a resurrected body, você ressuscitará um novo corpo and you'll be cast into the lake of fire. e será jogado do lago do fogo eterno. How many believe that? Quantos creem nessa palavra? That's what the Bible teaches. É isso que a Bíblia nos ensina. And then the Bible says E aí então a Bíblia diz that the present earth and heavens e que os tesouros preciosos no céu, are going to be destroyed by fire, que serão destruídos pelo fogo, and Almighty God e o Deus Todo-Poderoso will create a new heavens and a new earth where only righteous people live. que Deus criará um novo céu e uma nova terra onde o seu povo viverá. How many are looking forward to the new heavens and the new earth? Quantos irão morar no novo céu e na nova terra? And there'll be no unrighteous people there, no evil. E lá não haverá iniquidade. God will be the center of the city. Deus será que iluminará essa cidade. He will shine His glory as the light for the nations. Ele iluminará essa cidade com a sua glória. And the Bible says E a Bíblia diz there's no temple there que não há templo lá, because God is there. porque Deus está lá. Jesus Christ is there. Jesus Cristo está The lá. Holy Spirit is there. O Espírito Santo estará lá. All the angels are there. The holy angels are there. Todos os santos anjos estarão lá. The four living creatures around the throne are there. E todas essas criaturas belas estarão lá. There are 21 elders are there. E os 24 anciãos estarão lá. All those elders are there. Todos os santos estarão lá. And all the righteous people from every generation will be there. E todos os justos de cada geração estarão lá. But outside Porém, lá fora is the lake of fire. estará o lago do fogo eterno. And all liars. E todos os mentirosos. And all sexually immoral. E todos que praticaram imoralidade sexual. And all thieves. E todos os trapaceiros. There's a whole list there. They will be in the lake of fire. Todos eles estarão no lago do fogo eterno. How many believe the word of God? Quantos creem na palavra do Senhor? But God will allow the nations to be deceived. Mas o diabo ele tentará enganar as nações. And why does he allow them to be deceived? E por que ele tentará enganar as nações? Why? Por quê? The Bible says A Bíblia diz: because they refuse to believe the gospel of Jesus Christ. porque ele rejeitou a Jesus Cristo. And because they refuse to believe in Jesus, E porque rejeitaram ele Jesus Cristo, their hearts become hardened by sin. o coração deles se tornou tão duro por causa do pecado. And God lets them go in their unbelief. E Deus então abriu mão deles. And that's when the Antichrist E é por isso que o anticristo lies to them. engana eles. And they will follow the Antichrist just like that. E eles seguirão o anticristo facilmente. Serious teaching. É uma ensinança muito séria. As a believer in Christ, Os que acreditam em Cristo, you need to know what the Bible teaches, como cristãos, precisamos entender e saber o que a Bíblia nos ensina. so you can teach other believers, Assim você pode ensinar outros cristãos. so they can teach other believers. E assim eles ensinarão outros cristãos. Hallelujah. Aleluia! You see, the Bible says A Bíblia diz that Jesus Christ que Jesus, takes the scroll from the hand of the Father, que ele recebeu, sabe, o cajado do Pai. and it has 7 seals on it. E que esse rolo que ele pegou do Pai tem 7 selos nele. And he begins one by one Acontecerá. until Jesus says so. Até que Jesus diga que aconteceu. Aleluia. The devil's not in charge. Porque o diabo ele
Jesus Christ Porém, Jesus, is King of Kings Ele é o Rei dos and Reis, Lord of Lords. Senhor dos Senhores. Continue making disciples, you make disciples, Continuando fazendo discípulos, que façam discípulos. and don't believe another gospel. E não creia em outro evangelho. Are you with me? Quantos estão comigo? How do you believe what I've taught you tonight? Quantos creem nessa palavra de Deus nessa If noite? you believe, I want you to stand to your Se feet. você crê nessa palavra, eu gostaria que If você you ficasse de believe, pé. if you believe the word of God tonight, I want Se you to você stand. crê nessa palavra nessa noite, fique de pé, por gentileza. Now I want you to come up here. Come on. E agora é o tempo que nós queremos We're going to close in prayer. orar por você. We're going to trust the Lord. Nós vamos confiar no Senhor. Amen? Amém? Come on. If you believe what I taught you, come on. Quantos estão esperando a volta de Jesus? This message is for you. Amém? Essa mensagem é para você. Sai do seu lugar, venha receber essa oração nessa noite. Venha. Aleluia. Let's pray for each other. Vamos orar uns pelos outros. Você que espera por Jesus, sai desse lugar. Vem aqui na frente, vamos orar. Você que quer Jesus na sua vida pela primeira vez, não saia desse lugar sem Jesus na sua vida. Não é uma religião. Jesus é vida. Jesus é vida eterna. Jesus é salvação da tua alma. Jesus é Deus. E Ele vem para oferecer a eternidade e não religião. Aleluia. 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 Nós vamos orar, pastor Paulo. Feliz.